There used to be an angel. Olá, Doutor Teorema. Bom dia a todos. Eu vou continuar dando sequência no nosso módulo 4 e na aula passada nós abordamos os tipos particulares de forças. Essa aula dos tipos particulares de forças ela é fundamental porque ela caminha junto com a aula de hoje, que é a aplicação basicamente das leis de Newton no nosso cotidiano. Então nós teremos diferentes situações com forças, como por exemplo o peso, a força normal, terá situações com força elástica, com força de atrito e etc. Tá? Esse nosso encontro agora, ele basicamente vai abordar de uma forma mais genérica as três leis de Newton. Importante ressaltar que nós teremos um momento dedicado tão somente à aplicação da segunda lei de Newton em diferentes situações, com e sem atrito, com força elástica, com peso, com normal, com tração, enfim, em diferentes situações, tá? Então a gente vai começar pela primeira lei de Newton, que basicamente é a lei da inércia. Importante ressaltar que a prova do Enem busca sempre tentar contrapor os conceitos do senso comum com conhecimento científico. Então, por exemplo, as pessoas usam no dia a dia o conceito, estou no estado de inércia. E aí tu pergunta para a pessoa por que ela está no estado de inércia, ela diz, porque eu estou deitado no sofá, porque eu estou deitado na cama e etc. Mas é importante ressaltar que o fato, por exemplo, de um corpo estar no estado de inércia não significa necessariamente que o corpo está em repouso. A gente associa o estado de inércia à não mudança de posição de um corpo em relação a um determinado referencial. É fundamental que a gente estabeleça aqui uma clara fronteira entre o conceito de inércia e também o conceito de estados de movimento. Afinal de contas, um corpo pode sim estar no estado de inércia e estar se movendo, mas obviamente que não vai se mover de qualquer jeito. Não é uma várzea qualquer, certo? Então, olha só, eu começo falando sobre a ideia de inércia, porque eu não tenho um instrumento, por exemplo, para medir diretamente a inércia de um corpo. Então, é fundamental que a gente tenha parâmetros na física para que a gente possa afirmar se um corpo tem uma alta ou uma baixa inércia. E como que a gente pode identificar isso? Seja através da massa de um corpo ou através da velocidade. Eu gostaria de dar ênfase aqui ao conceito de velocidade, porque a gente também sempre acaba associando inércia à massa, ou a massa à inércia. E é importante lembrar que a velocidade também define, digamos, a inércia de um corpo. Imagine uma situação onde eu pego, por exemplo, uma bolinha de tênis, tá? Que é da ordem de gramas, eu furo essa bolinha de tênis, prendo a extremidade dela numa corda, a outra extremidade eu prendo na ponta da hélice de um helicóptero, eu ligo o helicóptero, a hélice do helicóptero começa a girar, a corda também, a bolinha de tênis por consequência. Imagina que atingiu uma velocidade alta, essa bolinha de tênis girando, e tu vai lá com a mão e tenta parar a bolinha de tênis. Obviamente que o dano na tua mão vai ser muito grande. Por quê? Se a massa da bola de tênis é muito pequena, é porque a inércia de um corpo não está associada tão somente à massa e também à velocidade. Afinal de contas, quanto mais rápido um corpo se desloca, maior é o seu estado de inércia. Bom, quero que vocês deem atenção para um conceito chamado força resultante. Força resultante, ela é uma força que representa todas as forças que se apresentam num determinado sistema. Se tu somar todas essas forças vetorialmente e a soma delas, o valor é igual a zero, o corpo só pode estar em dois estados de movimento. Ou ele está em repouso e sua velocidade é zero, ou ele se move com velocidade constante, o que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme. Então só pode ter esses dois estados. No nosso cotidiano, a primeira lei de Newton está muito presente. Afinal de contas, se vocês estão, por exemplo, sentados aí nas cadeiras de vocês estão em repouso em relação à cadeira, vocês estão num estado de inércia, onde a velocidade de vocês
é igual a zero. Se você pegar, por exemplo, um objeto que escapa o campo gravitacional terrestre, ele se propaga em linha reta e com velocidade constante. Isso é um estado de inércia. Em outras palavras, a primeira lei de Newton propõe o seguinte: se um corpo está em repouso, por inércia ele permanece em repouso. Se um corpo está se movendo com velocidade constante, se a força resultante for zero, ele continuará a se mover com velocidade constante. Importante também deixar muito claro aqui a diferença de visão de Galileu para Aristóteles. Afinal de contas, Aristóteles, na Grécia Antiga, achava que para manter um corpo em movimento, era preciso sempre uma força atuando sobre esse corpo. Qual é a visão de Galileu? Não interessa se existe uma força resultante ou não no sistema. O estado natural dos corpos é o movimento e o principal movimento é que se dá em linha reta e com velocidade constante. Em outras palavras, Galileu já falou no conceito de inércia antes mesmo de Newton. Eu diria até que, em outras palavras, o Galileu pegou e deu as chaves do castelo para o Newton e disse assim: abre aí, entra e constrói a tua primeira lei, que é a lei da inércia. Então esse conceito de inércia surge com Galileu Galilei e a gente acaba entendendo que não é preciso uma força atuando sobre um corpo para ele se mover, certo? Ou continuar o seu estado de movimento. Bom, agora eu vou falar da segunda lei de Newton, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E esse princípio aqui é o que relaciona diretamente uma equação. Tem uma equação fundamental e que nesse primeiro instante, essa equação ela se apresenta de uma forma trivial, de uma forma simples, como envolvendo três grandezas só: a força, a massa e a aceleração de um corpo. Mas é importante ressaltar que essa força resultante, ela é a soma vetorial de todas as forças envolvidas em um sistema. Então, por exemplo, em um sistema tu pode ter atrito, pode não ter atrito, tu pode ter a força normal, pode não ter, tu pode ter tração, tu pode ter a força elástica, tu pode ter força centrípeta, tu pode ter força elétrica. Então, quer dizer, há uma gama de aplicabilidade dessa segunda lei de Newton que, por exemplo, nesse primeiro momento a gente não vai se preocupar em aplicar ela em diferentes situações. Nós teremos um momento tão somente para isso. Nesse primeiro instante, te preocupa em entender qual é a relação entre a força resultante de um sistema e a massa, ou entre a força resultante e a aceleração. Então imagina que eu tenho um bloquinho de massa M aqui, está apoiado sobre uma superfície, eu ainda não defini, por exemplo, que a superfície tem atrito com um bloquinho, então despreza nesse momento a força de atrito, e eu exerço uma força F na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Bom, a única força que existe representada nesse bloquinho aqui é a força F. É claro que vocês diriam assim: não, mas professor, também tem o peso que aponta para baixo e a força normal que aponta para cima. Mas é importante lembrar que peso e normal aqui, eles acabam se equilibrando. Então, quer dizer, a única força que pode provocar a aceleração desse sistema é a força F. Percebam o seguinte: força que pode provocar a aceleração em um sistema. Essa força é chamada força resultante. Se ela for igual a zero, não acelera o sistema. Se ela for diferente de zero, esse sistema vai adquirir uma aceleração. O que é bacana nisso daqui é que tu entender que esse bloquinho só pode acelerar na horizontal e também ele só pode acelerar da esquerda para a direita. Não faz sentido eu empurrar um bloquinho da esquerda para a direita e ele começar a acelerar da direita para a esquerda. Ou seja, intuitivamente a gente chega a uma conclusão de que a aceleração de um sistema vai assumir sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante do teu sistema. E aí é claro que vocês vão se perguntar: tá, mas professor, essa força resultante obrigatoriamente será na horizontal para a direita? Não. Esse é só um exemplo. Tu pode ter uma tração, uma pessoa puxando uma caixa, então a força resultante pode apontar para cima. Uma caixa caindo, a força resultante aponta para baixo. Para onde o sistema está acelerando é que aponta essa força resultante. Então olha só,
Força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração desse sistema. Percebam que a massa é uma grandeza constante aqui, certo? Ela não varia com o passar do tempo. Se tu representar uma aceleração constante aqui, é fundamental que a gente vai ter uma força que é constante aqui também. Se a aceleração do sistema varia com o passar do tempo, é porque essa força resultante ela sempre estará presente e atuando sobre esse sistema. Uma vez que já é retirada essa força, tu terá uma variação, por exemplo, de aceleração, e aí, obviamente, tu tem uma variação de velocidade. Qual é a relação entre a força resultante e a aceleração? Então, por exemplo, a massa aqui está multiplicando. Se tu pegar a massa e passar para o outro lado, ela passa dividindo. Então, por exemplo, força resultante divididos pela massa é igual à aceleração. Percebam a relação entre a massa e a aceleração, inversamente proporcional. Quanto maior a massa do teu sistema, menor será a aceleração, claro, para uma mesma força resultante. Ou seja, massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Essa é a relação que tu precisa fazer, uma relação teórica, e claro, depois a gente vai aprender a aplicar propriamente a segunda lei de Newton. É importante que nós possamos aqui colocar as unidades no SI. Então a força ela é medida em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Fundamental essa equação, muito cobrada na prova do Enem, e a aplicabilidade dela é muito grande mesmo, tá? Bom, nós vamos fechar esse momento com a terceira lei de Newton. Talvez essa seja a lei mais familiar para nós, porque ela nos remete à ação e reação, a tudo que vai e volta, tudo que sobe e desce, ao conceito de vingança, mas é importante estabelecer aqui também uma clara diferença entre o conceito de tudo que vai e volta, ou para toda ação tem uma reação no nosso cotidiano, falando em termos de convivência, para o conceito de ação e reação na física. Então, por exemplo, essa ideia de que tudo que vai e volta é fundamental, de que nem tudo que vai e volta no mesmo intervalo de tempo, só se voltar para o mesmo ponto. É fundamental que a gente diga também que, relacionado ao conceito de vingança, isso pode aparecer, porque uma coisa é o senso comum, outra coisa é o conhecimento científico. O Enem, ele tenta fazer com que o aluno possa trabalhar e sair do senso comum para o conhecimento científico. Então, por exemplo, ação e reação relacionada ao conceito de vingança. Uma pessoa te apronta alguma coisa hoje, tu diz assim, tudo que vai e volta. Amanhã eu vou aprontar uma para ti também. Então, quer dizer, de hoje para amanhã se passaram 24 horas. O tempo entre a ação e a reação não foi instantâneo, não foi simultâneo. Passou um determinado tempo. Ação e reação na física, elas são instantâneas, certo? No instante em que tu tem a ação, tu tem a reação. Por exemplo, eu dou um soco no quadro, o quadro não vai dizer assim, não, vou esperar 10 segundos e vou exercer uma força sobre a mão dele. É no mesmo instante em que eu exerço a ação, existe a reação. Então, essa é a principal diferença. Outra, um par, e a gente fala sempre um par, ou seja, tu tem que ter no mínimo 2 corpos para constituir um par, ação e reação. Então, por exemplo, quando eu dou um soco no quadro, a ação minha está no quadro. Quando o quadro reage, a reação está na minha mão. Percebam que são 2 corpos diferentes. E quando ação e reação elas atuam em corpos diferentes, elas nunca vão se anular, nunca vão se equilibrar. É por isso que aqui eu já gostaria de representar para vocês a ideia, por exemplo, de que peso que aponta para baixo e a força normal que aponta para cima, peso e normal não constituem um par ação e reação. Por quê? Porque eles estão atuando no mesmo corpo e par ação e reação não atua em um mesmo corpo. Inclusive, tem uma história do Barão de Itararé, que ele vinha a cavalo
e aí do nada ele caiu num buraco junto com o cavalo. E segundo a história dele, ele conta que segurou nas rédeas do cavalo e puxou e conseguiu sair junto do buraco com o cavalo. A mentira é tamanha, porque não tem, primeiro, é um único sistema. Primeiro que o cavalo tem uma massa também relativamente grande, e a ação e reação tem que atuar em corpos distintos para ter efeitos. E esses efeitos, ou é a aceleração ou a deformação de um corpo. É a mesma coisa que eu tentar me puxar pelos cabelos aqui e conseguir subir, ou tentar aplicar uma força no meu corpo e me deslocar. Seria muito interessante. Eu não precisaria de um meio de deslocamento, basta exercer uma força em mim que eu consigo me deslocar ao longo de uma superfície. Ou seja, para constituir um par ação e reação, tem que atuar em corpos distintos e ter efeitos. Esse efeito pode ser a aceleração ou até mesmo a deformação de um corpo. Então eu coloquei informações importantes aqui para vocês sobre essa lei, que é estritamente teórica. Ação e reação atuam em corpos diferentes, elas não se anulam porque justamente atuam em corpos diferentes, e o efeito disso é a aceleração ou a deformação de um corpo, a mesma direção e intensidade. Então, por exemplo, se eu exerço uma força na horizontal sobre o quadro com uma intensidade de 10 newtons, o quadro vai reagir com uma força também na horizontal. O que vai mudar é o sentido, da esquerda para a direita, mas a intensidade também é a mesma, em módulo os 10 newtons. Então é claro que vocês se perguntariam, tá, mas onde é que está o efeito do soco que foi exercido sobre o quadro? O efeito obviamente está na minha mão, porque o material da minha mão é um material mais frágil do que o material do quadro, e isso já é deformação. E importante a gente lembrar aqui de um tipo de exercício clássico, um tipo de questão clássico, que é a colisão, por exemplo, entre um carro e um caminhão. Então, se eu perguntar por que numa colisão entre um carro e um caminhão, uma colisão frontal, o carro leva sempre a pior, a maioria das respostas seria: é porque a massa do caminhão é maior que a massa do carro. Mas é importante ressaltar aqui que Newton nunca falou que para ação e reação quem tem maior massa exerce maior força. Muito pelo contrário, ele diz que independentemente da massa dos corpos, a intensidade da ação é a mesma da reação. A única diferença é que são em sentidos opostos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Terra, que tem uma massa muito maior que a massa da Lua. Agora, mesmo tendo massas diferentes, a força que a Terra faz sobre a Lua é a mesma que a Lua faz sobre a Terra. Corpos com massas diferentes, mas ação e reação têm a mesma intensidade. Então, voltando para o exemplo do carro colidindo com um caminhão, a força que o carro faz sobre o caminhão é a mesma que o caminhão realiza sobre o carro. Mas então por que o carro leva sempre a pior? Porque o carro é feito de um material mais frágil que o material do caminhão. E isso é feito de forma proposital. Afinal de contas, se os dois corpos tivessem a mesma rigidez, numa colisão, o impacto vai todo para o motorista. Ao deformar o corpo, parte da força de impacto fica no carro que foi amassado. É por isso a grande preocupação da Fórmula 1 quando os engenheiros montar o carro para o piloto, porque eles têm que dosar. Um carro não pode amassar muito, porque senão comprime o piloto numa colisão, mas também tem que amassar um pouco para que toda a força de impacto não seja aplicada ao próprio piloto, tá? Então, basicamente, essa é a nossa aula geral sobre as leis de Newton. Desejo bons estudos para vocês e seguimos forte aí. Um forte abraço para o aluno Dr. There used to be an angel